Olá, gente, boa noite. Primeiramente, sejam bem-vindos, né, à nossa disciplina de saúde coletiva. É a nossa última disciplina e é um prazer enorme estar trabalhando com vocês essa disciplina. A gente já trabalhou introdução juntos, clínica médica juntos. Eu que tive a oportunidade de tirar foto de placa com vocês. E aí eu fui abençoado em trabalhar com vocês essa última disciplina, que é uma disciplina que particularmente eu gosto muito. Eu tenho um prazer enorme em falar sobre o SUS, né, em trabalhar no SUS também. E eu quero muito contribuir com vocês nessa disciplina, assim como tantas outras, para que vocês possam tirar o máximo aproveito da disciplina de saúde coletiva, tá certo? Como vocês sabem, é uma disciplina que ela tem um peso maior, né, porque ela faz justamente um apanhado de todas as disciplinas que a gente já viu, né, um pouco de tudo que a gente já viu. E aí, infelizmente, dentro de tudo isso, a gente está trabalhando dessa forma, né, em home office, em videoaula. Não teremos o contato pessoalmente, mas eu farei de tudo que for possível para que vocês tenham o máximo aproveito da disciplina, tá certo? E aí é aquele negócio, né? É só acreditar que no final tudo vai dar certo, que a gente consegue, ter o máximo aproveito de tudo isso, tá bom? Olha, pessoal, na aula de hoje, né, que a gente começa hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos explicativos de saúde. Porque eu não posso em nenhum momento chegar para vocês falando de saúde coletiva, né, o que é a saúde coletiva, como funciona a saúde coletiva, se a gente não sabe ou se a gente não se lembra o termo principal da palavra, né, que é justamente saúde. O que é saúde? Eu me lembro, e eu sei que vocês também se lembram, espero também que vocês se lembrem, que lá em clínica médica a gente falou um pouquinho sobre saúde, né, sobre saúde e doença. E aí, para a gente entender o que é saúde coletiva, como ela funciona, como é que o planejamento do SUS, o planejamento do sistema, ele está organizado para oferecer saúde para mim, para vocês e para toda a coletividade, saúde coletiva, eu tenho que entender o que é saúde. De onde veio a definição de saúde, como surgiu a definição de saúde, né? E como é que essa terminologia, saúde, ela vem sendo aplicada no nosso dia a dia. Como é que o sistema de saúde ele vai estar organizado para que ele possa oferecer saúde para a mulher, para a criança, para o idoso, para o deficiente físico, para o negro, para o indígena, para a população LGBT, né? Como é que vai estar funcionando esse sistema? Como é que essa assistência ela vai estar organizada? E como o entendimento de saúde ele vem sendo modificado dentro do contexto social. A sociedade ela vai dando uma diferenciação da terminologia com o passar do tempo. A definição de saúde que a gente tem hoje é completamente diferente da definição de saúde que seus pais tinham, que os avós de vocês tinham, né? Que a benzedeira que tinha na rua de vocês tinham, né? Que a igreja tinha. Então, a condição de saúde ela vai mudando com o passar do tempo, tá certo? Então, a hora da gente é justamente hoje entender o que é saúde e entender os modelos de explicações que a saúde ela tem, tá certo? Então, vê, o conceito de saúde e doença, ele vem modificando com o passar do tempo, como eu já falei para vocês, tá certo? E aí, esse contexto de saúde vai depender tanto da cultura que essa sociedade está inserida, das relações sociais que essa sociedade foi construída e do poder econômico que essa sociedade tem. Então, eu não posso, de forma alguma, querer comparar, por exemplo, agora a gente falando dessa pandemia da Covid, né? Eu não posso, de forma alguma, querer comparar o fator econômico no tratamento aqui no Brasil e o fator econômico do tratamento lá na China, por exemplo. Eu não posso, por exemplo, comparar. A gente tem um grande dilema, né? Estados Unidos querendo acabar com o isolamento social, querendo ter uma visão de isolamento social, e o Brasil tendo isolamento social. E aí você tem, por exemplo, o governo federal tendo uma ideia de isolamento social completamente diferente do que alguns estados têm de isolamento social.
A gente tá vendo ontem uma matéria, foi ontem, que lá em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, se eu não me engano, desculpe se eu estiver errado, mas depois a gente dá uma correção, que do dia 13, onde foi liberado o comércio, teve uma duplicou os casos de Covid-19. Né? Então, assim, a condição econômica, a condição social e política de uma região, ela vai influenciar completamente no estado de saúde da sua população. Né? A gente teve agora o ministro que saiu, entrou outro ministro no meio dessa conturbação toda de Covid. Então, a forma que é tratada a saúde no país, a saúde como ela é tratada em uma determinada região, vai depender muito da condição política, da condição econômica daquele país e da condição social que esse país se vê, tá? Ou que essa sociedade se encontra. E aí, ó, saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. É claro que a gente vê agora, minha gente. Tem pessoas aqui, né, nossa sociedade, levando mais uma vez o Covid, que está em evidência aí, pessoas apoiando o isolamento, outras pessoas defendendo o fim do isolamento. Né? Então você tem uma ideia nacional, que é uma pandemia, você vê várias instituições defendendo o isolamento social, mas tem pessoas que dizem que não, que é melhor acabar o isolamento social, usar máscara, ir para a sociedade, abrir comércio. Então veja que cada pessoa ela tem um padrão diferente de ver saúde. Se você observar direitinho, você com certeza conhece alguém que, eu uso máscara, eu não uso máscara, a máscara é preciso, a máscara não é preciso. Outra doença, Antônio, dengue, né? A gente vê tanto comercial falando, tira a água do vaso, coloca areia, né, no vasinho de planta, tira a água parada do pneu. Você vê que tem pessoas que fazem isso e tem pessoas que não fazem isso. Né? Porque a condição de saúde, a condição de ver saúde, ela modifica dentro das pessoas. E existem vários fatores que vão influenciar na condição de saúde. Né? Vai influenciar a época que estamos vivendo, o lugar que estamos vivendo, o conhecimento que as pessoas têm dentro dessa sociedade, os valores individuais, os valores científicos. Será que a sociedade científica ela é evoluída em tal local? Né? A questão religiosa ela influencia muito. Por exemplo, teve uma época que o grande dilema que a gente tinha era a questão das células troncos. A gente sabe que célula tronco ela é importante. Ela consegue salvar vidas. Né? Cura, por exemplo, a leucemia. Mas aí tem um poder religioso que diz que é contra o desenvolvimento do estudo com célula tronco. Então você vê que a religião ela influencia muito. A filosofia que a sociedade está inserida, ela vai sim influenciar na condição de saúde. E isso é de muito tempo, gente. Isso não é de agora, não. Há muito tempo que vem se dando uma definição por que é saúde. E aí, em 1948, para ser bem preciso, no dia 7 de abril de 1948, que é definido como Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde definiu saúde como sendo o completo bem-estar físico, mental e social. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que para se ter saúde, você tem que ter o bem-estar físico, psíquico e social. E além disso, a Organização Mundial de Saúde diz que direito à saúde é obrigação do Estado. Quando eu falo Estado, gente, eu não falo Pernambuco, Rio de Janeiro, não. Eu falo nação. A nação, né, o país, ele tem que oferecer proteção e promoção de saúde para a sociedade. Depois eu falo um pouquinho o que é isso, promoção e proteção, para a gente diferenciar um pouquinho isso, tá? Mas a Organização Mundial de Saúde, no dia 7 de abril de 1948, ela diz isso, que saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. E diz que o Estado, a nação, tem que oferecer para o cidadão a condição de saúde. Tá certo? Saúde deve expressar o direito pleno à vida. Todo ser humano tem que ter direito à saúde, sem privações.
Você não pode ser privado à saúde. E aí, nessa conjuntura, nessa definição da Organização Mundial de Saúde, temos dois questionamentos muito importantes. O primeiro é a natureza técnica e o segundo, a condição política dessa definição. Porque veja comigo, se a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Vamos pegar isso aí como um trecho. Eu não tenho uma condição social plenamente completa. Eu não tenho uma condição psicológica completamente estável. Tá dando para entender? Então, eu não tenho saúde. Como é que eu posso dizer que saúde é o bem-estar físico, psíquico e social se eu durmo pensando em conta para pagar? Se para sair, eu tenho que pegar um transporte cheio de turbulência, enquanto eu vejo pessoas tendo um direcionamento com transporte particular? Como é que eu posso pensar numa condição social se existem pessoas que estão sempre querendo ser melhores que a outra? Eu tenho um problema na minha relação de trabalho, na minha relação familiar. Então, se eu pegar a condição técnica dessa frase, eu nunca vou ter saúde. Porque eu sempre vou ter um problema social, psíquico, né? E físico. Tá certo? Então, na natureza técnica, essa definição não funciona. Não tem como você ter o bem-estar físico, psíquico e social o tempo todo. Então você nunca vai ter saúde se você levar ao pé da letra o que diz a Organização Mundial de Saúde. E também a gente tem a condição política. Por quê? A partir do momento que eu digo que o Estado, a nação, ela tem que me oferecer promoção e prevenção, o Estado pode fazer o que ele quiser com a desculpa de que está me promovendo saúde. Então eu não entendi isso, eu não consegui entender isso como exemplo. Vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, nos testes que a gente tem agora para... Não, teste não, a gente falou muito de Covid. Vamos falar de vacina? Falar de vacina. Quando começa uma campanha de vacina, por exemplo, a gente tem população de risco. Vamos começar vacinando idosos e profissionais de saúde. Vamos agora vacinar pessoas que estão em presídios. Vamos vacinar agora seguranças. Vamos vacinar agora crianças e gestantes, por exemplo. Então veja que o governo, ele direcionou a quem ele está oferecendo saúde. Claro que a gente está usando agora um exemplo bom, que é vacina. Mas o governo, ele poderia utilizar a desculpa de que está fazendo saúde para qualquer coisa. Quer um exemplo bem simples? Vamos pensar nas estradas. Vamos pensar em saneamento básico que tem no seu município, que tem na minha rua. Parte do SUS, recurso financeiro do SUS, pode ser destinado para construção, por exemplo, de rodovias. Construção, por exemplo, de saneamento básico. Pode, Antônio? Pode. Por quê? Saneamento básico é condição de saúde. Então veja que o Estado, que a nação, ela poderia, se ela quisesse, se ela bem entendesse, ela poderia desviar, entre aspas, ela poderia tirar um dinheiro da saúde e destinar para o que ela quisesse, com a desculpa de ser promoção e prevenção de saúde. Então, o termo abre um leque muito grande. Isso foi em 1948. Então abre um leque muito grande. E aí o que acontece? Em 1977, a gente tem o quê? Há 43 anos atrás, né? 43 anos, a gente tem justamente a definição de Christoph Busse, que ele diz o seguinte: saúde é ausência de doença. Oxente, como assim, minha gente? Saúde é ausência de doença. Então quer dizer que se eu não estou doente, eu estou com saúde. Ótimo. Mas aí parte muito a questão objetiva. Porque eu posso estar doente e dizer, eu não estou doente. Porque é objetivo. Né? Existem, por exemplo, doenças que elas são doenças. Por exemplo, o HIV. Um paciente com HIV, ele
torna-se em uma fase que a gente diz que é a fase assintomática. Ele não tem sintoma nenhum, mas ele não está doente, é isso? Né? Então, a questão de Christoph Busse, em 1977, que saúde é ausência de doença, é muito amplo. Eu posso ter uma visão completamente objetiva, né? Então veja que eu tenho aí duas visões completamente diferentes do que é saúde. O que diz a Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar físico, psíquico e social, e eu tenho em 77 de Christoph, que ele diz que saúde é ausência de doença. Mas veja que essas duas definições, elas têm críticas sobre elas. Não é algo fechado, algo concreto. E aí, em 1978, a Organização Mundial de Saúde promove a Conferência Internacional de Assistência Primária à Saúde. Então, em 1978, na cidade de Alma-Ata, certo? Que a gente vai chamar de Conferência de Alma-Ata, a Organização Mundial de Saúde, ela traz outra visão de saúde. Ela se embasa justamente nessas teorias que vêm surgindo, e ela diz o seguinte, ó, que a saúde, né, ela tem que ser uma ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham no campo na saúde e da comunidade. Como assim, Antônio? Ele diz o seguinte, que para ter saúde, eu tenho que juntar a nação, o governo, eu tenho que juntar os trabalhadores, eu e você que está assistindo essa aula, que são futuros trabalhadores, e eu tenho que juntar a comunidade. A comunidade, a pessoa, o coletivo, saúde coletiva, comunidade, certo? A comunidade, ela tem que participar da sua saúde. Não importa se eu disser, olha, vamos usar preservativo todo mundo. É obrigado, é necessário utilizar preservativo. Se eu não conscientizar a minha população da importância de usar. Então, o coletivo, né, a saúde, ela não pode ser feita apenas por uma instituição, certo? A saúde, ela deve ser feita pela instituição, ela deve ser feita pelo trabalhador e deve ser feita pela comunidade. A comunidade, ela é importante na condição de saúde. Adianta, minha gente, vários comerciais falando use máscara, use máscara, use máscara. Se a gente não usar, adianta. Álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Se a comunidade não utilizar o álcool em gel, isolamento, fica em casa, se a comunidade não ficar. Então, a comunidade, ela é responsável pela sua saúde. Então, isso é que vai dar o princípio de saúde coletiva, certo? Então, quando eu penso em saúde coletiva, eu tenho que pensar no coletivo. Eu não posso pensar em saúde apenas para uma população que não tenha especificidade, certo? Por isso que a gente vai ver política da mulher, política da criança, política do idoso, política de imunização, política do carcerário, dos privados de liberdade. Então eu não posso pensar a mesma forma que eu trato um trabalhador que mora na Zona Sul, eu vou tratar um trabalhador que mora numa periferia. Tá errado. São pessoas diferentes, condições de vida diferentes. A saúde tem que ser vista nessa população de forma diferente. E é isso que eu sempre falei para vocês em clínica médica. Sempre que eu falei isso para vocês em introdução. Que bom que eu estou aqui com vocês em saúde coletiva. Porque eu consigo resgatar um pouquinho do que a gente falou lá atrás. Tá? A gente não pode pensar em saúde pensando em uma só pessoa. A saúde ela é coletiva, gente. É um contexto geral. Eu tenho que pensar no todo. E é justamente isso que traz a Declaração de Alma-Ata, né? Em 1978. E aí ele diz o seguinte, olha, vê só. O que diz algumas coisas dessa conferência? A primeira coisa, que saúde não é só o bem-estar físico, mental e social, não. É necessário, além disso, eu pensar na questão do direito fundamental. Eu pensar que a saúde é uma meta social. Isso aí, gente, estou falando de 1978. Tá? Eu não era nem nascido. Então, saúde é uma meta social mundial. Eu tenho que oferecer saúde para o mundo. Declaração de Alma-Ata. Diz o seguinte ainda, gente, que a saúde vai além
além do fator social, econômico e vai além do setor saúde. Eu não posso pensar em saúde, Ministério da Saúde. Não. Saúde envolve economia, envolve educação. Bugou aqui, deu uma bugada aqui. Envolve economia, envolve educação, envolve cidadania, certo? Então, saúde, ela vai além da saúde. Eu não posso pensar apenas em saúde como uma instituição. A saúde ela é articulada com outras políticas. E é assim que funciona a saúde. O que é que ele diz mais na declaração de Alma-Ata? Vê, ó. O povo, ele tem que participar individualmente e coletivamente. Então eu tenho que pensar na minha saúde, não só na minha pessoa, como no meu coletivo. É um exemplo que eu já usei para vocês lá em Clínica Médica. Não adianta, por exemplo, eu estar aqui na minha casa, tomando conta da minha água parada, certo? Para não ter Aedes aegypti, não ter dengue, e meu vizinho aqui do lado não está fazendo. Não adianta, porque eu vou adoecer da mesma forma. Então, saúde, ela é coletiva, ela não é individual. Então, vamos fazer relação sexual, vamos usar camisinha. Se a outra pessoa não pensar em utilizar, se os dois não pensarem no coletivo, não tem saúde aí nessa relação. Estão entendendo o que eu quero mostrar para vocês? Vamos continuar mais o que diz essa declaração. Olha, o governo tem pela saúde de seus povos uma responsabilidade. O governo, ele é responsável pela saúde da população. É uma responsabilidade. Gente, eu estou falando de 1978, tá? O que mais? Os cuidados primários de saúde são essenciais. O que é cuidado primário? Atenção primária à saúde. Posto de saúde. Aquele posto de saúde que tem na sua rua, aquele posto é responsável por 87% das resoluções de doença de uma população. Então, quando eu falo de doença, eu falo obesidade é doença, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Obesidade, câncer, eu falo de uma dengue, eu falo de uma sífilis, eu falo de um câncer de colo de útero, certo? Eu falo de um problema circulatório como a diabetes ou a hipertensão. Então, em 1978 já se dizia que a atenção primária à saúde, a atenção básica, que hoje a gente chama de primária, o posto de saúde, né, ele é responsável pela condição de saúde da população. É lá que acontece. Para poder justamente o usuário, o paciente, não precisar de um transplante, não precisar ficar internado, não precisar de uma complicação maior. Então, os problemas de saúde de uma comunidade, de uma coletividade, tem que se resolver na atenção primária, no posto de saúde, certo? Por quê? Você vai ter um alcance universal, tanto do indivíduo quanto da família. Usando um exemplo aqui, vocês sabem que eu trabalho em posto de saúde, né? Eu trabalho na unidade de atenção primária. E aí eu consigo ver, lá na minha atenção primária, eu consigo saber quem é a mãe, quem é o pai, quem são os irmãos daquela criança, qual é a doença da mãe, qual é a doença do pai, se o pai usa droga, se violenta. Eu consigo entender aquela coletividade. Eu consigo saber hoje quantas gestantes eu tenho na minha área, quantas são de alto risco, quantas já nasceram. Por exemplo, essa semana nasceram 4 crianças. Eu sei quando nasceu, qual foi o dia que nasceu. Então a atenção primária, ela tem contato com a família, ela tem um contato com o coletivo. Então, por exemplo, agora a Covid-19, eu sei quantos pacientes de Covid eu tenho na minha área, quantos já foram a óbito, eu tenho como saber se a família está em isolamento, se a família está tendo algum problema social, psicológico, se precisa de apoio. Então, a atenção primária, ela já dá uma confiança da atenção coletiva. E diz aqui, olha, é importante porque vai ter o conhecimento do desenvolvimento, vai criar a autoconfiança e vai ter uma automedicação daquele problema. Eu consigo empoderar a minha sociedade, a minha comunidade do que ela precisa. Isso é desde 1978. Então você vê que é uma visão ampla, já há muito tempo. Antônio, qual a grande dificuldade disso tudo? O governo. A grande dificuldade é o governo aplicar isso que a gente fala tanto. Né? É o trabalhador aplicar, né? É a comunidade aceitar.
tá certo? É o coletivo, pensar no coletivo. E isso é importante. Um problema de saúde, gente, ele não é individual não, ele é coletivo. A gente vai ver isso, tá? Tudo que a gente vê, a gente vai falar um pouco lá na frente, não vou estender aulas lá no futuro, tá? Então, isso é que eu falei pra vocês, tudinho, foi na Declaração de Alma-Ata, em 1978. Aí, 2 anos antes de eu nascer, em 1986, surge a Carta de Ottawa, que ele diz o seguinte nessa carta, tá? Que a promoção da saúde é um fator fundamental para melhorar a qualidade de vida e que é importante capacitar a comunidade para ela exercer a sua função de saúde. Ele fala quase a mesma coisa de Alma-Ata, certo? Só que traz algumas coisas diferenciadas, como o quê? A questão da paz, né? É importante que a nação tenha paz para ter saúde. A questão da habitação, educação, alimentação, renda. E aí entra uma coisa que não tinha. A Carta de 1986, ele traz uma coisa que não tinha, que é a questão do meio ambiente, a questão da justiça social. Preste atenção aqui, gente. Vê que coisa interessante é essa justiça social. Eu não posso tratar de forma nenhuma, né? Vou pegar aqui, uma mulher negra de uma mulher branca, tá? Por quê? A questão social que essas mulheres estão inseridas são completamente diferentes. A conjuntura social que essas mulheres vivenciam são completamente diferentes. Então eu não posso tratar essas mulheres da mesma forma. Por isso que a gente tem uma política da mulher e a gente tem uma política da mulher negra. Eu não posso tratar, por exemplo, eu, né, sou um homem de 32 anos, né, como, por exemplo, um indígena. Porque a nossa conjuntura social, ainda mais um homem negro com um indígena, por exemplo. Eu não posso tratar esses dois homens da mesma forma. Porque a conjuntura deles são completamente diferentes. É por isso que a gente tem política da população negra, política da população indígena. Por quê? São pessoas diferentes. Isso fala de justiça social. E aí entra um termo também diferente na Carta de Ottawa, que é justamente a questão da equidade. Desculpa aqui o trema no material de vocês, né? Não existe mais trema, tá? Equidade não tem trema. Tira aí, risca aí o material de vocês. Então, o que é equidade? Equidade é aquela questão de eu não posso tratar... equidade é tratar desiguais os desiguais. Não entendi nada, Antônio. O que tu quer dizer com isso? Vamos lá. Quem é prioridade na campanha de vacinação? Que eu falei com a estante. Idosos. Por quê? Porque eles são prioridades. Então não é que eu não vá dar vacina, por exemplo, numa mulher, num homem, numa criança, não. Eu vou vacinar. Mas eu vou dar prioridade àquele que mais precisa. Equidade. Certo? É você tratar desigual os desiguais. Então, pessoas que são politicamente, justiça social, politicamente mais desfavorecidos, eu irei tratá-los com mais prioridade. Não é que eu não vá tratar os outros, eu irei tratar, mas aqueles eu irei tratar com mais prioridade. Me dá um exemplo aqui, Antônio. Vamos lá. Um morador que mora em Boa Viagem, no 15º andar, na cobertura. E um morador que mora numa palafita ou num condomínio habitacional da prefeitura. Os dois, tanto que moram na cobertura como quem mora numa palafita ou numa habitacional, enfim, os dois têm direito ao SUS, têm direito ao sistema. Porém, aquele que mora no conjunto habitacional, ele vai ter mais prioridade dentro do sistema. Por quê? Justicialmente, socialmente, ele precisa de mais. Isso não é preconceito, tá? Isso é epidemiologia. Isso é saúde coletiva. Então a gente vai ver que as pessoas que têm uma condição social, econômica, educacional menor, eles precisam de mais saúde. Não é preconceito. É epidemiologia. Saúde coletiva trabalha com epidemiologia. Trabalha com dados. E a gente vai ver isso lá na frente. Tá bom? Então,
na Carta de Ottawa de 1986, ele diz que saúde é fundamental, saúde é obrigação do Estado, saúde a comunidade tem que participar, a comunidade tem que pensar no meio ambiente, porque se não pensar no meio ambiente, a comunidade não tem saúde, certo? E saúde também ele vem da questão da justiça social. Olha, não tinha isso, tá? Justiça social e questão da equidade. Isso aí foi em 1986. Aí vê o que acontece. Aqui no Brasil, em 1988, é assinada a nossa Constituição Federal, que a gente usa até hoje, né? Então tem 32 anos nessa Constituição. E aí, em 1988, no artigo 196, a Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante a políticas sociais e econômicas que vise a redução de risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário de promoção, proteção e recuperação. Bingo! Bingo! Porque a gente vai ver na aula da gente de amanhã, que eu vou passar para vocês amanhã, que até 1988 o brasileiro não tinha direito à saúde. Então veja uma coisa, tá tudo acontecendo lá fora. Alma Ata, Ottawa, tudo acontecendo lá fora. Canadá, tudo lá fora. E no Brasil a gente tem o quê? Vamos lembrar, a gente vai falar de amanhã, mas vamos lembrar, o que a gente tinha no Brasil? Casas de... Desculpa, esqueci. Esqueci. Casas de caridade, né, que atendiam. A gente tinha o INPS, o INAMPS, que só atendia quem? Quem era trabalhador. Então, se a pessoa era desempregada, a pessoa não tinha direito à saúde. Então, não existia nem o SUS que a gente tem hoje. O SUS só vai existir depois de 88. Então, veja que o Brasil, desde 1500, com o descobrimento do Brasil, e com a chegada da família real em 1800, então são 300 anos onde o Brasil ficou a mercê na saúde. Não tinha. E aí você tem Juscelino Kubitschek, você tem Era Vargas, você tem ditadura militar. A gente vai falar sobre amanhã, sobre isso. Tem um vídeo que eu vou mostrar vocês sobre isso. E aí a saúde, ó, era jogada ao léu, certo? Só tinha direito à saúde quem era trabalhador, quem pagava o INPS. Quem não pagava o INPS, quem era morador de rua, quem era trabalhador autônomo, quem era desempregado, certo? Não tinha direito à saúde. A saúde era um verdadeiro caos. Então veja que só em 88, depois de toda essa conversa que está tendo na Organização Mundial de Saúde, nas declarações de Alma Ata, na Carta de Ottawa, é que vai vir em 88 a ideia de que saúde é um direito de todos. Então veja que a construção aqui no Brasil ela demorou bastante, gente. E ainda está em construção, né? A gente sabe que o nosso SUS, que vem depois de 88, né? Que começa com a 8080 de 1990, que molda todo o SUS. Iremos falar sobre isso lá na frente, né? A saúde era mercê, era jogado. Então, é na Constituição de 88 que saúde passa a ser direito meu, direito seu, direito de todos. E aí a saúde, ela vai em políticas sociais e econômicas, tá? Eu penso nas minhas políticas sociais, eu penso no Bolsa Família, né? Eu penso no suporte financeiro, eu penso na merenda escolar, né? Eu penso na saúde na escola, eu penso na condição das crianças que eram do Nordeste, onde tinha um alto índice de morte infantil, tá? Então começa a pensar no conjunto. É em 88 que vem a ideia de que eu tenho que reduzir doenças e agravos. É em 88 que vem a ideia de promoção, proteção e recuperação de saúde da minha população. Então, se não tivesse todo esse diálogo lá fora, a gente não teria o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Certo? Então, a ideia de saúde aqui no Brasil, ela só começa a ser montada como coletivo em 1988.
tá bom? Devido a todos esses diálogos, todas essas cartas e declarações que tiveram antes, tá certo? E aí, atualmente, né, agora falando no ano que a gente está hoje vivendo, 2020, né, a Organização Mundial de Saúde, ela já tem uma definição ampla do que é saúde, né? Então ele diz que a saúde é constituída por vários fatores. Quais são esses fatores, Antônio? É a condição financeira, a condição educacional, a condição de trabalho, né? Eu penso já num contexto geral. E aí, diz também que a saúde vai depender dos serviços de prevenção, assistência médica de qualidade para ser essencial. Então, eu tenho que ter um serviço, eu tenho que ter um serviço de prevenção na minha sociedade, e aí é que entra a saúde coletiva também, porque eu vou prevenir, eu vou pensar na questão de justiça, tá? Não justiça de punir, mas eu penso no que é mais justo para a minha sociedade, tá certo? Para prevenir doenças, tá? Então hoje, se eu sei como se previne um HIV... vamos lá! Por que preservativo é mais distribuído no período de carnaval? É porque o pessoal só tem relação sexual no carnaval, é? Não. É porque epidemiologicamente... Vou botar aqui o slide. Epidemiologicamente, certo? Eu penso na questão de promoção, proteção e recuperação. E eu sei que... eu sei não, né? Os dados epidemiológicos mostram que no período de carnaval existe um maior risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. É preconceito? Não. São dados epidemiológicos. E saúde coletiva trabalha com dados epidemiológicos. Tá bom? Olha, e aí, saúde, é muito difícil formular um conceito puro. Saúde é isso. Não tem como dizer que saúde é isso. Saúde é um contexto. É um contexto que envolve a condição social, a condição física. Quando eu falo social, eu falo da comunidade que eu vivo, das amizades que eu tenho, da família, do meu trabalho, certo? Físico, eu estou me autocuidando. Como é que está a minha nutrição? É pensando no meu conjunto, certo? Fala da minha condição emocional. Como é que eu vou me adaptar às crises que eu tenho? Às relações que eu tenho na minha vida? A questão espiritual, a condição de amor, a condição de esperança, de caridade, de confiança, certo? E a condição intelectual, que envolve tanto a educação, realização, a condição de carreira. Então, saúde não tem uma definição pronta, feita uma massa de bolo que a gente bateu e saúde é isso. Não. Saúde, ela é uma construção. Saúde é um coletivo. Saúde é um vivenciamento que as pessoas têm formulado pelas suas relações. Tá bom? Então, isso é muito importante que você frise isso. Porque eu sempre vou falar aqui em saúde coletiva que não adianta eu cuidar da minha saúde só. Saúde, ela é coletiva, tá bom? E aí Minayo, ela dá uma lapada na gente com uma frase bonita, eu adoro essa frase dela, eu acho isso aí dela muito, muito crucial, que ela diz o seguinte, ó: saúde é um fenômeno clínico e sociológico vivido culturalmente. O que é que isso quer dizer, minha gente? Que cada cultura tem a sua visão, tem a sua apropriação de saúde, tá? Eu não posso tratar e ver a população do Brasil igual à população, por exemplo, da Espanha. São pessoas diferentes, que têm uma cultura diferente, que foram colonizados de forma diferente, que têm uma visão completamente diferente. Você vê, por exemplo, a comunidade muçulmana com a comunidade ocidental. Completamente diferente, a religião é outra, né? O pudor é outro. Então, tudo isso vai envolver na saúde. Então, saúde, gente, ela é um fenômeno clínico, porque vai dar muito do meu indivíduo, sociologicamente vivido no coletivo, tá? E vai influenciar muito na sua cultura. A Minayo, ela traz isso aí, eu acho perfeita essa frase dela, tá? Olha, e aí, só pra gente dar uma pausadinha, pra eu tomar água e Renato descansar um pouquinho a mão dele, que está um pouco levantada gravando, a gente termina aqui com a saúde, né, que é uma parte maravilhosa da nossa Constituição.
para gente ter isso bem organizado na cabeça da gente, né? Que na saúde, ó, são direitos sociais, meu, seu, educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, assistência a desamparados, dentro da nossa Constituição, tá certo? E saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover todas as condições. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá bom? Então a gente tem que pensar no coletivo. O Estado, quando eu falo, é nação, eu tenho que oferecer saúde para todos, eu tenho que dar assistência a todos, e essa assistência ela tem que ser diferenciada. Eu não posso tratar na saúde todo mundo igual. Não existe, porque eu sou diferente de você, você é diferente dele, ele é diferente dela, e por aí vai, tá bom? Vou dar uma pausadinha, daqui a pouco a gente volta.